suplementos para idosos é importante, né? Por quê? Porque o idoso ele não consegue comer muito, ele não consegue tomar muita cápsula, ele também não tolera uma quantidade excessiva de suplementos. E nós também tendemos a hiperproteger o idoso quanto aos certos suplementos e ele deixa de se beneficiar. Então vamos lá. Quais são os maiores riscos para o idoso? Os maiores riscos para o idoso são a osteopenia, osteoporose. Outro risco para o idoso que eu acho ainda maior que a osteoporose é a sarcopenia. Outro risco para o idoso é a imunossenescência ou envelhecimento do sistema imunológico. Tá? Esses são os maiores riscos para o idoso, na minha opinião, entre outros. Então vamos lá, vamos falar dos três. Osteopenia ou osteoporose. A osteopenia e a osteoporose, elas são reguladas por diversidade da microbiota intestinal, tanto que kefir combate a osteoporose. Então, o idoso ele tem que focar na digestão do idoso. O idoso geralmente vai precisar de enzimas digestivas, geralmente vai precisar de ácido clorídrico para facilitar a digestão, tá? Pode ser também um vinagre ou limão junto com a comida, né? Isso só para facilitar a digestão. E ele vai precisar de uma ingestão de alimentos fermentados, como, por exemplo, kefir, chucrute, picles, etc., feitos em casa, etc., iogurte. O ideal é que sejam pequenas quantidades de alimentos fermentados e que eles sejam os mais variados possíveis, porque cada alimento fermentado vai ter uma assinatura de probióticos diferente. Pode ser dado também probiótico oral, só que o probiótico oral ele só tem alguns germes e, na verdade, a gente precisa de todo um conjunto de germes. Então, vamos lá. Você precisa desse eixo para controlar a osteoporose. Além disso, o idoso precisa de vitamina D, então acho que a vitamina D vale a pena, junto com a K2, para essa questão de osteoporose. O idoso precisa de um pouco de magnésio, não precisa de exagerar magnésio no idoso. Uma cápsula por dia já vai resolver geralmente, tá? O idoso precisa de exercício físico, que além de combater a osteoporose, vai combater o próximo problema que eu vou falar, que é a sarcopenia ou perda muscular progressiva. Para sarcopenia ou perda muscular progressiva, o idoso merece a creatina. A creatina vai aumentar a creatinina, isso aí não significa que esteja prejudicando o rim, e algum robô vai falar para tirar a creatina por causa do rim do idoso. Não tira. Creatina não prejudica rim. Creatina é o melhor suplemento que existe para sarcopenia. O consumo de antioxidantes como chá verde, pode ser um copo por dia ou dois, também ajuda nesse combate à sarcopenia. No dia que vier a sarcopenia, o idoso não consegue levantar e a vida dele começa a acabar. Então a prevenção da sarcopenia é fundamental. No dia que vem a sarcopenia, vem a fratura, porque ele não consegue sustentar o próprio peso. Então a maior preocupação tem que ser da sarcopenia. É bom ter um médico, porque eventualmente a gente pode fazer tratamento com hormônio, por exemplo, que também pode ajudar na recuperação muscular. Outra coisa, quanto mais precocemente se tratar a sarcopenia, melhor. Outra questão é que o idoso come pouco. Como o idoso come pouco, ele precisa de proteína. O idoso precisa de mais proteína para fazer o músculo crescer. Então, enquanto um adulto precisa de 20 gramas de proteína por refeição para ter o crescimento muscular máximo, mais que isso não ajuda, o idoso precisa de 30 gramas de proteína. Só como é que você faz um idoso que come menos consumir mais proteína que você que come mais? Difícil, né? Então, nesse caso, pode ser que o whey e o colágeno eles podem ser usados depois das refeições para aumentar esse aporte de proteína e chegar às 30 gramas. Então, por exemplo, um scoop de whey mais um bife de 100 gramas já dá, um bife de 100 gramas tem 20 gramas de proteína, um peito de frango tem até 30, né? Mas bota aí um bife de 100 gramas mais um scoop de whey. Já chegou nos 30 gramas de proteína em pelo menos uma refeição por dia, que é necessária para a massa muscular do idoso, tá? Então, antioxidantes como chá verde, aumento do consumo de proteína e creatina. Creatina também é boa para massa óssea, tá bom? Então, o terceiro problema que eu vou falar do idoso é a imunossenescência. A imunossenescência, o que ela é? Ela é o envelhecimento do sistema imunológico. Então, o nosso sistema imunológico, ele envelhece. O que acontece com o nosso sistema imunológico quando ele envelhece? Você começa a perder linfócitos e começa a aumentar neutrófilos. Então, você vai ver, e frequentemente cai o leucograma pode cair ou pode subir. Isso significa o quê? Que você fica com a imunidade menor
O linfócito que dá imunidade adquirida, que é no linfócito que está a inteligência do sistema imunológico. Você fica com a imunidade menor e ao mesmo tempo você fica mais inflamado. Por quê? Os seus linfócitos não estão funcionando, o seu sistema imune inato começa a tirar para tudo que é lado, isso gera Alzheimer, gera osteoporose, gera tudo. Isso tudo faz parte da imunossenescência ou envelhecimento do sistema imunológico, que frequentemente leva à morte por infecção, câncer, doença coronariana. Esse é o destino de todos nós. Existem formas de você combater a imunossenescência, de você combater o envelhecimento do sistema imunológico, tá? Uma dessas formas é o jejum. Estratégias de jejum ajudam, porque quando você está jejuando, a célula imunológica, principalmente quando você faz uma estratégia que aumente a autofagia, a célula imunológica mais alterada, né, mais frágil, mais envelhecida é justamente aquela que morre. E as mais novas se multiplicam, inclusive células tronco, se multiplicam para substituir as que estão em piores condições. Então, exercício físico, jejum, isso já começando mais novo, já ajuda a retardar o envelhecimento imunológico lá na frente. Imunossenescência. E nós temos substâncias que podem ajudar a manter o sistema imunológico, a retardar o envelhecimento do sistema imunológico e imunossenescência. A gente tem o astragalos, a gente tem a espirulina, a gente tem a ashwagandha e a gente tem a timomodulina. Mas, de qualquer forma, a timomodulina é uma das estratégias para combater a imunossenescência. A timomodulina é um dos fatores, que é o leucogen, é um dos fatores que podem ser usados para retardar o envelhecimento do sistema imunológico, tá? Vem de qualquer farmácia, pode ser usada por via injetável também. Eu gosto muito da timomodulina injetável, porque você tem uma potência maior em determinadas condições clínicas, entendeu? Ou então antes de uma viagem, etc. Eu hoje vou para São Paulo, por exemplo, vou fazer uma timomodulina injetável. Viagem é sempre uma coisa muito crítica, né, para a nossa imunidade. Mas ela pode ser comprada de forma oral em farmácias, mas eu acho importante que haja um monitoramento laboratorial do que fazer quando você toma esses medicamentos, para saber qual é o efeito que eles estão tendo de fato no sistema imunológico de vocês. Para isso, vocês têm que saber interpretar essa relação entre neutrófilos e linfócitos, e tem que saber interpretar a relação entre linfócitos CT, CD4 positivo e CD8 positivo. Então é isso, são 3 coisas que tem que focar de suplementação para o idoso. Osteoporose, vitamina ADE-K2, vitamina C, probióticos, enzimas digestivas, suplementação ácida, de ácido gástrico, tá? E magnésio. Sarcopenia, que também tem que ser prevenida no idoso, creatina, antioxidantes como chá verde, tá? Musculação, não podem faltar. Imunossenescência, suplementos como astragalos, ashwagandha, espirulina ou timomodulina, tá? Então, basicamente são essas. E faltou um outro para imunossenescência, que é a melatonina. Na idade avançada, as pessoas não conseguem produzir melatonina, então tomar uma pequena dose de melatonina antes de dormir ajuda a rejuvenescer o sistema imunológico e combater também a imunossenescência ou envelhecimento do sistema imunológico.